Olá, graça e paz para você. Tudo bem contigo? Nós queremos mais uma vez estudar com você nesta manhã um tema fantástico, porque o mundo hoje está muito preocupado com o futuro. Há hoje no mundo uma busca constante para conhecer o sobrenatural, o oculto, o misterioso. O que será que o homem está procurando? O ser humano deseja conhecer o mistério, o que se passa além da morte. O que acontece quando eu morrer? Quando eu morrer, para onde eu vou? Essa é a preocupação humana. A revista Isto É, do ano 2000, publicou um artigo de capa falando com os mortos. Olha onde nós estamos chegando. A ciência, ela é cética. Ela só acredita naquilo que é provado. Tais fenômenos, o que se passa além da morte, quando o homem morre, para onde vai, se volta, se não volta, tá? Isso não tem prova nenhuma. Ok? No entanto, ressalva aqui, os espíritas, tá? Eles acreditam em fenômenos como aparições, vozes, simulações de pessoas falecidas. Mas isso, meu amigo, não é bíblico, tá bom? E não tem prova. A ciência não prova, tá? Na Bíblia, na época do rei Saul, que estava afastado de Deus, a Bíblia fala que Saul tentou falar com os mortos, tá bom? E nos dias de Saul, o que apareceu não foi Samuel, que havia morrido, mas foi alguém no lugar de Samuel, que se passou por Samuel, ok? Observe que lá no Jardim do Éden, Eva, conversando com uma serpente ali, diz lá, o texto em Gênesis 3, que no Jardim do Éden a serpente falou. Só que serpente não fala, os animais não falam, tá? Quem estava encarnado na serpente, falando através da serpente? Satanás, ok? Nós temos aqui na Bíblia um relato sincero sobre esse assunto. Aqui no capítulo 3, tá? Diz aqui, ó, Deus disse para Eva, se comeres do fruto, certamente morrereis. Deus orientou Eva, se você comer do fruto, certamente morrerá. A serpente chegou e disse, sabe o quê? Pode comer, porque não morrereis. Então a ideia de que o homem não morre, não vem de Deus. Vem de Lúcifer. O apóstolo Paulo diz que Satanás ele se transforma até em anjo de luz, quando quer iludir e enganar alguém. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 1ª a 2ª Coríntios 11, 14. Então, meu amigo, Satanás, os seus anjos, ele tem poder para se transformar até em anjo de luz, que dirá se transformar no ser humano para enganar alguém. Então, o inimigo de Deus, ele simula, ele imita, ele se camufla, ele aparece com as vozes da aparência da pessoa falecida, relatando fatos conhecidos apenas por poucas pessoas. É por isso que João 8,44 chama Satanás, sabe o quê? Mentiroso, pai da mentira, e não se firmou na verdade. O próprio Jesus fala isso de Satanás. O que a Bíblia fala sobre a morte? Aqui temos um ponto seguro, ó, um porto seguro. O que a Bíblia fala sobre a morte? Gênesis 2,7 diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma pessoa vivente. Com as mãos, Jesus moldou a estátua de barro, que era o corpo humano, criou seus órgãos, deu forma simétrica, mas faltava uma coisa. Adão tinha cérebro, mas ainda não pensava, tinha coração, mas ainda não batia. Então o próprio Jesus foi lá e soprou fôlego de vida em Adão. No mesmo instante, seu coração começou a bater, os seus músculos, oxigenação para o corpo todo, o cérebro virou uma máquina. Perfeita inteligência. Deus o criou. Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe em seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2,7. A equação é simples. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a vida. Na Bíblia, muitas vezes, nós precisamos entender essa questão da morte, porque ela é importante. Quando o homem exala o último suspiro, cessa a respiração. O que acontece com a vida? Perece, morre a vida, morre a alma. O profeta Ezequiel diz que alma na Bíblia são pessoas pecadoras. Então alma na Bíblia é pessoas vivas, porque pessoas mortas não cometem pecado, ok? Então entenda isso, alma na Bíblia é pessoas vivas, porque elas cometem erros, tá? Os mortos, tá? Não cometem erros, porque já morreram. O que acontece quando o homem morre? A Bíblia afirma, sai-lhe o espírito e ele se transforma em terra, e naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. A palavra espírito na Bíblia quer dizer fôlego de vida. O fôlego que Deus soprou em você.
O pó volte à terra como era, e o espírito, que é o fôlego, volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7 e Salmo 146:4. Para Deus, o fôlego que Deus dá, o espírito que Deus dá para o homem, é o mesmo que ele também dá para os animais. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 18, diz que o mesmo fôlego que Deus dá para o homem, Deus também dá para os animais. O que diferencia o homem dos animais é a capacidade de raciocínio, a inteligência que Deus deu para o homem, pois fez o homem parecido com Deus, ok? O que muda é isso. Agora aqui temos, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Olha o que Deus diz. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos, olha meu amigo, não sabem coisa nenhuma, Deus diz. O Criador da vida diz que os mortos não sabem nada. E Jesus pode falar, porque a autoridade dele é máxima. Ele que criou a vida humana. A morte é comparada na Bíblia a um sono. No livro de João, capítulo 11, verso 11, e em Tessalonicenses 4:14, 1 Tessalonicenses 4:14 e João 11:11, Jesus compara a morte a um sono. Você morreu, você dorme. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar você. Tá? Foi por isso que Jesus disse para o ladrão da cruz: certamente te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Jesus não estava dizendo para ele, você vai para o paraíso agora. Não, Jesus estava dizendo, certamente amigo, você vai estar comigo no paraíso, na manhã da ressurreição, quando eu ressuscitar todos os mortos. Não precisamos temer que alguém esteja a vagar no espaço, ou a sofrer no purgatório, ou a espernear no inferno, nem a gozar as delícias do céu. O morto não goza, não sofre, simplesmente está morto, inconsciente, descansando, dormindo, o sono da morte, até Jesus voltar para ressuscitá-lo. Então cuidado, meu amigo, com as influências das religiões pagãs. Elas que trouxeram o espiritismo, a ideia de que o homem não morre, tá? Para dentro do cristianismo, tá? Isso começou a surgir nos povos pagãos, influência do espiritismo da Índia, na China, nos países africanos, tá? De lá que vem essas ideias de que o homem não morre. E isso entrou dentro do cristianismo através da igreja dominante. Ok? Os protestantes e evangélicos também têm dificuldade para entender essa questão. Muitos acreditam que o homem morre e já vai para o céu. Outros acreditam que o homem morre e já vai para o purgatório. Outros acreditam que o homem morre e vai queimar e fica gritando lá no inferno, a arder continuamente. Essas ideias, elas não são bíblicas. A Bíblia diz que o homem morre, ele descansa. Tá bom? Você quer um engano que é ensinado hoje no mundo? Com todo carinho, com todo respeito? Eu vou falar para você agora. A igreja diz, a igreja dominante, ela diz que Maria morreu e que Maria está no céu hoje. Agora eu pergunto para você, acha para mim um texto na Bíblia que diz que Maria está no céu? Nem Maria, meu amigo, quando Jesus voltar, vai gostar dessas ideias ensinadas pela igreja dominante. Nem ela vai gostar. Porque não tem nenhum texto bíblico que diz que a Virgem Maria está no céu. Não tem. Tá bom? Onde surgiu o espiritismo moderno? O espiritismo moderno surgiu na cidade de Huddersville, no estado de Nova York, em 1848, na família Fox. Foi lá que surgiu o espiritismo moderno. O apóstolo Paulo fala que nós devemos tomar cuidado com as ideias daqueles que dizem que os mortos vêm conversar com os vivos. Porque na verdade não é o morto que vem conversar com o vivo. Se os mortos não sabem nada, como disse Jesus, que é a autoridade máxima sobre o assunto, que ele criou a vida, e ele morreu e ressuscitou da morte, então ele pode dizer com segurança. Tá? Então, se os mortos não sabem nada, como disse Jesus, quem é então que anda aparecendo por aí no lugar dos mortos? Se você for lá em Apocalipse 12:7, 2 Coríntios 11:14, Mateus 27:22, você vai perceber, sabe o quê? Anjos maus que foram expulsos do céu, tá? E que aparecem em forma humana para enganar os seres humanos aqui na terra. Anjos maus aparecem em forma humana. Apareceu em forma humana, sabe aonde? Na crucificação de Jesus. Olha só. No fim dos tempos, anjos maus aparecerá em forma humana aos vivos, dizendo que são seus parentes falecidos. É isso que você ouviu, meu amigo. Anjos do mal, entendeu? Que estão nessa terra há 6.000 anos, eles conhecem melhor você do que você mesmo que está aqui há 80 anos. Então esses anjos maus se passam por mortos para enganar você. Agora, quem tem autoridade para falar sobre a morte? Jesus Cristo e a sua palavra. Porque Jesus esteve morto e está vivo. Tá? Quero explicar para você aqui a palavra inferno.
A palavra inferno é Hades no grego e Seol no hebraico, tá bom? A palavra inferno na Bíblia quer dizer sepultura. Ou seja, você morreu, você vai para a sepultura. Você não fica queimando em lugar nenhum, não. Tá? A palavra espírito na Bíblia, Juízes 15, 19, Jó 34, 14, a palavra espírito no hebraico é ruach, no grego pneuma, quer dizer fôlego de vida. Ou seja, não existe espírito voando por aí, não. Tá bom? Fôlego de vida que Deus te dá. Isso é a palavra espírito. Quando você morre, você perde a capacidade de respirar. E a palavra alma? A palavra alma na Bíblia significa sentimento, pessoas. O salmista diz, a minha alma está triste até a morte. Ou seja, o meu coração está triste hoje. A palavra alma na Bíblia, tá? Pode ser pessoas, ok? Designar pessoas, mas vivas. O homem é mortal. Gênesis capítulo 6, verso 3, Jó 4, 17, Romanos 5, 2, 5 a 7, diz que o homem é mortal. Só há um ser que é imortal, Deus. Ok? A origem do espiritismo, meu amigo, é antiga demais. Tá? O espiritismo começa com Lúcifer, que foi expulso do céu, Apocalipse 12. Sua primeira sessão espírita foi dentro do jardim do Éden, onde ele enganou Eva e depois enganou Adão, debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 3. O espiritismo se espalhou através dos descendentes de Caim, que criou os primeiros cultos pagãos e que era rebelde ao Senhor, Gênesis 4:17 e Judas 1:11. Após o dilúvio, o espiritismo invadiu as religiões pagãs, inclusive os descendentes de Abraão e o povo de Israel, que se envolveu com a feitiçaria das nações, 1 Samuel 28. Nos dias de Jesus, os discípulos já acreditavam em fantasma. Jesus teve que ensiná-los, dizer que os mortos estão a dormir até a manhã da ressurreição, por ocasião da segunda vinda nas nuvens do céu, quando ele ressuscitar. João 14, 26. As Sagradas Escrituras diz claramente que os mortos nada sabem, que os mortos não falam com os vivos. Eclesiastes 9:5 e João 11:11. Só reforçando para você, Deus, a autoridade máxima, diz que os mortos nada sabem. Os mortos não falam com os vivos. É Deus que diz isso, tá bom? Na sua palavra. Eu vou deixar de confiar em Deus para confiar em mentes humanas, que vêm com teorias humanas? Os anjos, meu amigo, guarde isso, ó, os anjos maus, que foi expulso do céu, enganou os nossos primeiros pais no jardim do Éden, enganou o rei Saul, e Jesus deixou profetizado que seria a grande armadilha nos momentos finais da terra, onde o próprio Lúcifer apareceria na terra para enganar a humanidade. Gênesis 3, 1 Samuel 28, 2 Coríntios 11, 14, Apocalipse 13 e o grande conflito, capítulo 32 a 34. Confirma lá, a maior jogada da terra vai ser os anjos maus se passando por mortos para enganar os habitantes vivos da terra. Observação, quero fazer uma observação aqui para você. Muito importante para você pensar e raciocinar comigo. Aceitar o espiritismo é chamar a Deus de mentiroso, pois o próprio Deus diz que os mortos não sabem nada, estão a dormir até a manhã da ressurreição por ocasião da volta de Jesus à terra. Mateus 24, 30 e 31 e Eclesiastes 9, 5 e João 11, 11. Quando você acredita no espiritismo, você está chamando Deus de mentiroso. Isso é muito sério. É muito sério. Ou seja, eu vou deixar de acreditar naquele que criou a terra, que criou o universo, que criou o corpo humano. Vou deixar de acreditar em Jesus, que falou que ele criou macho e fêmea. Deus é o criador da vida. Ele veio a esse mundo, morreu e ressuscitou dos mortos. Sua tumba está vazia. Eu vou deixar de acreditar em Deus para acreditar em mentes humanas, teorias humanas por aí? Não. O Senhor Jesus é categórico. Apocalipse 1,17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que estou vivo. Fui morto, mas estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte. Jesus tem a chave da morte. Jesus triunfou sobre a morte. Jesus ressuscitou. E ele tem as chaves da sepultura, sabe o código genético de cada morto. Um dia ele acordará os mortos, como ele acordou Lázaro. Pois a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4,16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a Bíblia diz que ninguém vai para o céu antes, ninguém vai para o céu sozinho. É isso que você precisa entender.
Ninguém, nenhum de nós morreu já vai para o céu sozinho. Nós só vamos para o céu quando Jesus voltar, e nós vamos todos juntos. Jesus enviará os seus anjos, ele ressuscitará os mortos por ocasião da sua segunda vinda nas nuvens dos céus. Eu quero fazer um apelo para você, meu amigo. Confie na Bíblia. Aqui é segurança. Está escrito, assim diz o Senhor. Você aceita que Jesus tem autoridade sobre a morte? Aceita que Jesus sabe tudo com relação à morte? Sabe que ele está vivo e que ele vai ressuscitar os mortos ainda? Que ninguém ainda já foi para o céu? Não tem ninguém sofrendo por aí? Em Jesus eu posso confiar. Eu aceito. Feche os seus olhos. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado porque o Senhor sabe o código genético de cada pessoa que morreu. E na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar com seus milhões de anjos, ele ressuscitará os mortos. E aí nós iremos todos juntos, numa grande viagem, morar com Jesus por toda a eternidade. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Meu abraço a você. Até a próxima.